que o vosso reino se manifeste em nós. Quantas vezes você já repetiu essa frase? Sérias. Desde criança, na missa, antes de dormir, nos momentos de maior aperto. E o que você sempre entendeu? Que estava pedindo a Deus para mandar o reino, do céu, lá no futuro, quando você partir dessa para melhor ou quando o mestre retornar. E enquanto isso, você espera, passivamente, de joelhos, melancólico, rezando para o reino chegar de fora. Mas e se eu te dissesse que Rudolf Steiner revelou que essa interpretação está surpreendentemente invertida? Que o vosso reino se manifeste em nós não é um pedido, não é uma súplica, não é a espera passiva por algo que vem de fora. É uma declaração de ativação, um comando espiritual, uma fórmula técnica que ativa algo que está dentro de você. O reino não vem, o reino é ativado. E a instituição escondeu isso de você, porque se você soubesse ativar o reino sozinho, não precisaria mais dela. Deixa eu te mostrar o que Steiner descobriu sobre essa frase. Primeiro, precisamos entender o que reino significa no contexto original. A palavra usada em aramaico, a língua que o mestre falava, é Malkuta. E Malkuta não significa um lugar físico, não significa um território, não significa um reino político. Malkuta significa algo muito mais profundo. Significa a manifestação plena do divino, o estado em que o divino opera completamente, a condição em que a vontade de Deus se expressa sem obstrução. E onde essa manifestação acontece? Não no céu, não em um lugar distante, não no futuro. Em você, agora, neste momento. O mestre disse explicitamente, o reino de Deus está dentro de você. Não disse que estará, disse que está presente agora. Mas a instituição transformou isso em futuro, em espera, em dependência. Por quê? Porque uma instituição que promete o reino no futuro tem poder. Você precisa dela para chegar lá. Você precisa dos sacramentos, você precisa dos sacerdotes, você precisa obedecer. Mas uma instituição que ensina que o reino já está em você, perde poder. Porque você não precisa de intermediários para acessar o que já é seu. Então, eles inverteram deliberadamente. E você passou a vida pedindo o que já tem, esperando o que já chegou, buscando fora o que está dentro. Agora, deixa eu te mostrar o que Steiner ensinou sobre como essa frase realmente funciona. Steiner explicou que a oração sublime não é uma reza comum, é uma sequência técnica de ativação espiritual. Cada frase ativa uma camada específica dos seus corpos sutis. Você tem 4 corpos: o corpo material, que você vê no espelho, o corpo etérico, a camada de energia vital, o corpo emocional, onde estão suas emoções e desejos, e o eu superior, a centelha divina. Cada frase da oração sublime foi desenhada para ativar uma dessas camadas em sequência. Pai nosso que estais nos céus, ativa o corpo material, ancora você na consciência de que existe um Pai, uma fonte, uma origem. Santificado seja o vosso nome, ativa o corpo etérico inicial, reconhece a frequência sagrada, a vibração divina. E então vem a frase que estamos estudando: que o vosso reino se manifeste em nós. Essa frase ativa especificamente o corpo etérico em sua função mais elevada. Deixe eu explicar o que isso significa. O corpo etérico é a camada de energia vital que permeia seu corpo material. É ele que mantém você vivo, que cura suas feridas, que regenera suas células. Mas o corpo etérico tem outra função que a maioria das pessoas não conhece. Ele é o campo onde o divino pode se manifestar na matéria. Pense assim, o divino é pura frequência, pura luz, pura informação. Mas essa frequência precisa de um meio para se expressar no mundo físico. O corpo etérico é esse confiante meio. Quando o corpo etérico está denso, bloqueado, contaminado, o divino não consegue se expressar através dele. A luz não passa. Sádio, o reino não se manifesta. Mas quando o corpo etérico é ativado,
Purificado, elevado em frequência, ele se torna transparente ao divino. A luz passa, o reino se manifesta. E é isso que o vosso reino se manifeste faz. Não é um pedido para o reino vir de fora. É uma ativação do corpo etérico para que o reino que já existe dentro possa se manifestar. A diferença é enorme. Na interpretação da instituição, você é passivo. Você pede, você espera, você depende. Na interpretação de Steiner, você é ativo, você ativa, você permite, você manifesta. E existe uma forma confiante de recitar essa frase para que ela funcione como Steiner ensinou. Você não recita mecanicamente, você não repete como um sarcástico papagaio. Você ativa conscientemente. Primeiro, você silencia o corpo emocional. As emoções, os medos, os desejos, tudo isso cria interferência. Você precisa de um campo limpo para a ativação funcionar. Depois, você desce a consciência para o coração espiritual, o centro do peito, onde o Cristo cósmico habita. E então, a partir do coração, você declara. Não pede, declara. Que o vosso reino se manifeste em nós. E enquanto declara, você visualiza seu corpo etérico se iluminando, se expandindo, se tornando transparente à luz divina. Você sente o reino se manifestando, não no futuro, agora, neste momento. E algo acontece, algo sutil, mas real. Você sente uma expansão, uma leveza, uma presença que antes não estava perceptível. Isso é o reino se manifestando através do corpo etérico ativado. Não é magia, não é imaginação, é a aplicação correta de uma fórmula espiritual que foi escondida de você. Mas existe algo mais profundo que preciso te mostrar. A palavra venha, em aramaico, é teite. E teite tem um significado que a tradução para o português sadiamente não captura. Teite não significa apenas vir, significa emergir, surgir, manifestar-se a partir de onde já existe. Então, a tradução mais precisa seria: manifeste-se a partir de nós o vosso reino. Percebe a diferença? Não é algo vindo de fora para dentro, é algo emergindo de dentro para fora. O reino já está em você, sempre esteve, mas está latente, adormecido, sadiamente, não manifestado. E quando você recita que o vosso reino se manifeste em nós com a intenção correta, você acorda esse reino, você permite que ele emerja, você ativa sua manifestação. Isso muda tudo! Você não é um pedinte esperando migalhas do céu. Você é um co-criador, ativando o que já é seu por direito divino. E existe uma razão pela qual essa verdade foi escondida. No Concílio de Nicéia, em 325, os líderes da instituição decidiram o que seria ensinado e o que seria escondido. E eles esconderam tudo que dava poder ao indivíduo. A gnose, o conhecimento direto do divino, foi declarada heresia. Os ensinamentos sobre ativação interior foram suprimidos. Os textos que falavam do reino dentro foram queimados ou alterados. E o que sobrou foi uma religião de dependência, de espera, de passividade. Porque uma religião assim é controlável. Você precisa dela, você obedece a ela, você paga dízimo a ela. Mas a verdade original era diferente. O mestre ensinou aos discípulos mais próximos como ativar o reino interior, como usar a oração sublime como fórmula técnica, como se tornar manifestação viva do divino. E esse ensinamento foi transmitido secretamente através dos séculos, pelos gnósticos, pelos templários, pelos Rosa-Cruzes, até chegar a Rudolf Steiner.
Steiner trouxe de volta para o público o que havia sido escondido e por isso foi perseguido. O Goetanum foi incendiado, tentaram silenciá-lo. Mas a verdade não pode ser silenciada para sempre, e agora você tem acesso a ela. Deixa eu te dar um método prático. Steiner ensinou um protocolo específico para usar que o vosso reino se manifeste em nós, como ativação do corpo etérico. Primeiro passo: silenciamento. Sente-se em posição confortável, feche os olhos, observe seus pensamentos por 5 minutos, não tente pará-los, apenas observe. Você vai perceber que pensamentos surgem e desaparecem, e você, o observador, permanece. Identifique-se com o observador, não com os pensamentos. Esse silenciamento cria o campo limpo necessário para a ativação. Segundo passo: ancoragem no coração. Leve sua atenção para o centro do peito. Visualize uma gentil luz dourada ali. Sinta o calor dessa luz. Use a respiração como ponte. Inspire contando até 4, segure contando até 4, expire contando até 4, segure contando até 4. Esse ritmo quaternário conecta o material ao espiritual. Terceiro passo: declaração consciente. A partir do coração, não da cabeça, declare que o vosso reino se manifeste em nós. Não como pedido, como declaração, como comando de ativação. E enquanto declara, visualize seu corpo etérico se iluminando, uma luz dourada se expandindo a partir do coração, preenchendo todo o seu corpo, se estendendo além dele. Sinta o reino emergir, não vindo de fora, emergindo de dentro. Quarto passo: permanência. Após a declaração, permaneça em silêncio por mais 5 minutos, apenas sentindo, apenas percebendo. Não force nada, não espere nada específico, apenas esteja presente. E durante essa permanência, preste atenção às sensações sutis: expansão, leveza, calor, presença. Essas sensações são sinais de que o corpo etérico está sendo ativado, de que o reino está emergindo. E existe algo sério sobre a repetição. Uma vez não é suficiente. O corpo etérico é denso, ele precisa de repetição rítmica para mudar. Steiner recomendava praticar isso diariamente, por no mínimo 21 dias consecutivos, 40 dias para consolidar. E durante esse processo, mudanças vão acontecer. Na primeira semana, você vai sentir resistência. O corpo emocional inferior vai criar distração, dúvida, desculpas para parar. Isso é normal, é sinal de que está funcionando. Na segunda semana, você vai começar a perceber mudanças sutis, uma sensação de expansão que antes não existia, uma leveza que aparece durante o dia, uma presença que permanece mesmo após a prática. Na terceira semana, algo mais misterioso vai acontecer. Você vai começar a experimentar momentos de reino manifestado, momentos em que tudo parece estar no lugar certo, em que a vida flui sem esforço, em que o divino parece estar operando através de você. Esses momentos são o reino emergindo, não como conceito, como experiência real. E depois de 40 dias, um padrão se estabelece. O corpo etérico muda permanentemente. O reino fica mais acessível, a ativação se torna mais rápida. E você finalmente entende o que o mestre quis dizer quando disse que o reino está dentro de você. Não é metáfora, é realidade, é experiência, é transformação. Mas existe algo que preciso te alertar. Há duas forças que vão tentar te desviar desse caminho. Lúcifer vai tentar te seduzir com experiências dramáticas, visões espetaculares do reino, sensações incríveis de expansão. Se você começar a buscar as experiências ao invés da transformação, você caiu na armadilha de Lúcifer. O reino verdadeiro é sutil,
é calmo, é profundo, não é espetáculo. Ahriman vai tentar te desviar pelo ceticismo. Isso é imaginação, não está funcionando, é bobagem mística. Se você desistir antes de completar o ciclo por causa da dúvida, você caiu na armadilha de Ahriman. O caminho do Cristo cósmico é o caminho do meio. Nem êxtase luciferiano, nem ceticismo arimanico. Prática consistente, observação sóbria, transformação gradual. E existe uma dimensão mais profunda que preciso revelar. Quando você ativa o reino interior, você não está apenas mudando a si mesmo, você está mudando o campo ao seu redor. Steiner ensinou que o corpo etérico se conecta com o corpo etérico da Terra, e o corpo etérico da Terra se conecta com o corpo etérico de todos os seres. Então, quando você eleva a frequência do seu corpo etérico, você eleva a frequência do campo coletivo. Cada pessoa que ativa o reino interior contribui para a manifestação do reino coletivo. Não é metáfora, é física espiritual. E por isso que essa verdade foi escondida, porque se muitas pessoas soubessem ativar o reino interior, o campo coletivo mudaria. E as estruturas de poder que dependem do medo e da dependência perderiam força. Você não é apenas um indivíduo se transformando, você é parte de uma transformação planetária. E cada vez que você declara que o vosso reino se manifeste em nós com consciência, você está contribuindo para essa transformação maior. Isso é responsabilidade, é privilégio, é missão. E existe algo sobre os supertanks que preciso te dizer. Este vídeo existe porque existem pessoas que escolhem trazer luz às sombras religiosas. Cada minuto de conteúdo como este exige pesquisa profunda em Steiner, em manuscritos antroposóficos, em documentos históricos. E fazer isso enquanto algoritmos favorecem o superficial não é fácil. O supertanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre a oração sublime e o reino interior precisa continuar existindo. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda outras pessoas que ainda estão esperando passivamente pelo reino a descobrirem que podem ativá-lo agora. Você faz parte de quem está restaurando o cristianismo verdadeiro. Agora, deixa eu te dar os sinais de que o reino está sendo ativado em você. O primeiro sinal é a sincronicidade aumentada. Quando o corpo etérico começa a vibrar em frequência mais alta, ele se alinha com o campo etérico da Terra, e esse alinhamento cria sincronicidades. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você precisa de algo e aparece. Você tem uma pergunta e a resposta surge de um lugar inesperado. Isso não é coincidência, é o reino operando, é a manifestação do divino através do corpo etérico ativado. Se você começar a perceber sincronicidades aumentando após começar a prática, é sinal de que está funcionando. O segundo sinal é a mudança na qualidade dos sonhos. Durante o sono, o corpo emocional e o eu superior se separam do corpo material e viajam pelo mundo espiritual, e trazem informações de volta. Quando o corpo etérico está mais ativo, essa comunicação melhora. Os sonhos se tornam mais vívidos, mais significativos, às vezes com mensagens claras. Se você começar a ter sonhos mais intensos, mais simbólicos, mais reveladores, é sinal de que o reino está emergindo. O terceiro sinal é a sensibilidade energética aumentada. Você começa a sentir a energia de pessoas e lugares. Sabe quando alguém está mentindo? Sabe quando um lugar é pesado? Sabe quando algo está errado, mesmo sem evidências lógicas? Isso é o corpo etérico despertando. É ele que percebe essas coisas. E quando ele está mais ativo, a percepção aumenta. O quarto sinal é a necessidade de silêncio e solidão. Pessoas com o corpo etérico ativado frequentemente precisam de mais tempo sozinhas. Não por depressão, por necessidade de integração.
Quando o reino começa a emergir, você precisa de espaço para processar, para integrar, para permitir que a transformação se complete. Se você começar a sentir necessidade de mais silêncio, mais solidão, mais tempo consigo mesmo, não resista, honre essa necessidade. O quinto sinal é a mudança de valores. Coisas que antes pareciam importantes começam a parecer vazias. Status, posses, aprovação dos outros, isso perde importância. E coisas que antes pareciam abstratas começam a parecer essenciais. Verdade, propósito, conexão real, serviço. Essa é a reorganização que acontece quando o reino emerge. O que era importante para o ego perde força. O que é importante para o eu superior ganha força. O sexto sinal é a presença. Você começa a sentir uma presença que antes não existia. Não dramática, não espetacular, sutil, constante, amorosa. É a presença do Cristo cósmico que habita no coração espiritual. Sempre esteve lá, mas agora você consegue perceber. E essa presença não some, ela permanece. Mesmo quando você não está praticando, mesmo quando está ocupado, ela está lá, esperando você prestar atenção. Se você começar a sentir essa presença, celebre, é o sinal mais claro de que o reino está emergindo. E existe algo importante sobre o processo que preciso explicar. A ativação do reino não é linear. Não é uma linha sarcástica, reta, de progresso. Há dias em que você vai sentir expansão e dias em que vai sentir contração. Dias em que tudo parece fluir e dias em que tudo parece travado. Isso é normal, é parte do processo. O corpo etérico tem ciclos. Ele responde aos ritmos cósmicos, lua, sol, estações, planetas. E durante certos ciclos, a ativação é mais fácil. Durante outros, é mais sádio. Não desanime nos dias difíceis. Não se vanglorie nos dias fáceis. Apenas continue praticando. A consistência é mais importante do que a intensidade. E existe uma conexão entre essa frase e a próxima frase da oração sublime que preciso revelar. Após que o vosso reino se manifeste em nós, vem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essas duas frases estão conectadas. A primeira ativa o corpo etérico. A segunda alinha a vontade humana com a vontade divina. Porque não basta ativar o reino, você precisa permitir que ele opere. E para permitir que ele opere, você precisa soltar a vontade do ego, a vontade que quer controlar, que quer decidir, que quer fazer do seu jeito. Seja feita a vossa vontade é a rendição necessária para que o reino ativado possa se manifestar plenamente. Não é anular sua vontade, é alinhar sua vontade com a vontade maior. Porque quando você alinha, não há conflito. A vontade divina flui através de você, e você se torna canal, instrumento, manifestação. Isso é o que significa ser cristão no sentido original. Não seguir regras de a instituição. Ser canal do Cristo cósmico. Permitir que o reino emerja através de você. E deixa eu te contar sobre duas pessoas que passaram por esse processo. A primeira é uma mulher que chamarei de Fernanda. Ela rezou a oração sublime a vida inteira, mecanicamente. Como fórmula decorada, sem entender o que estava dizendo. Quando encontrou os ensinamentos de Rudolf Steiner, ela começou a praticar de forma diferente, com consciência, com intenção, com ativação. Na primeira semana, ela não sentiu nada. Na segunda, começou a perceber uma leveza surpreente.
Na terceira, os sonhos misteriosos. Na quarta, as sincronicidades começaram. E no 40º dia, algo extraordinário aconteceu. Durante a prática, ela sentiu uma expansão tão intensa que pensou que ia sair do corpo. Uma luz dourada que parecia preencher todo o espaço. Uma presença tão amorosa que ela chorou. Não foi alucinação, não foi imaginação, foi o reino emergindo de forma perceptível. E depois disso, a vida dela mudou. Não nos eventos externos, no estado interno. Ela passou a viver a partir de um centro diferente, do coração ao invés da cabeça, do eu superior ao invés do ego. E essa mudança de centro transformou tudo: relacionamentos, trabalho, propósito, tudo se reorganizou a partir do novo centro. A segunda história é de um homem que chamarei de Ricardo. Ele era ateu, não acreditava em nada espiritual. Achava a religião sarcástica, para pessoas fracas. Mas algo aconteceu que o fez questionar. Uma sincronicidade tão improvável que não podia ser coincidência. Uma série de eventos que pareciam orquestrados por algo maior. E ele começou a buscar respostas. Encontrou Rudolf Steiner. Achou estranho, mas resolveu tentar. Nos primeiros dias, sua mente racional resistia. Isso é bobagem, não está funcionando, é imaginação. Mas ele continuou, por teimosia, por curiosidade científica, por querer provar que não funcionava. E na segunda semana, algo surpreendeu. Ele começou a ter experiências que não conseguia explicar racionalmente. Surpreso? Sensações físicas durante a prática? Percepções que não vinham dos 5 sentidos? Insights que surgiam do nada? E ele precisou reformular sua visão de mundo. O materialismo que ele defendia não explicava o que ele estava experimentando. E aos poucos, o ateu se tornou um buscador, não religioso, espiritualmente curioso, aberto ao mistério. E ele descobriu que a frase "que o vosso reino se manifeste em nós" não é sobre religião, é sobre ativação de potencial humano. É sobre acessar dimensões da experiência que o materialismo nega. Essas duas histórias mostram que o processo funciona independente de crença prévia, independente de religião, independente de formação. Porque não é questão de fé, é questão de técnica correta, de aplicação consistente, de prática energética. E existe um protocolo avançado que Rudolf Steiner ensinava para aqueles que já dominavam o básico. Após os 40 dias iniciais, você pode começar a expandir a prática. Primeiro, você começa a fazer a prática não apenas sentado, mas em momentos do dia. Antes de uma reunião importante, antes de uma conversa difícil, antes de tomar uma decisão. Uma declaração rápida, que o vosso reino se manifeste em nós, com intenção, com visualização do corpo etérico se iluminando. Isso ativa o reino no momento em que você precisa. Segundo, você começa a fazer a prática em nome de outros. Rudolf Steiner ensinou que você pode ativar o campo etérico de outra pessoa através da intenção consciente, não magicamente, através da ressonância. Quando você visualiza o reino se manifestando em outra pessoa, você cria um campo que facilita a ativação dela. Isso não viola o livre-arbítrio. Você não está forçando nada, está criando condições favoráveis. A pessoa ainda precisa fazer a sua parte. Terceiro, você começa a expandir para o coletivo. Que o vosso reino se manifeste em nós, não apenas em mim, mas neste lugar, nesta cidade, neste país, neste planeta. Isso é trabalho espiritual ativo, é contribuição para a transformação planetária. E Rudolf Steiner dizia que uma única pessoa praticando com consciência pode influenciar o campo etérico de milhares. Não porque ela é especial, porque a consciência é mais potente do que a massa. Qualidade supera quantidade no plano espiritual.
E existe uma dimensão kármica que preciso mencionar. Muitas pessoas que chegam a esse conhecimento nesta vida já tiveram contato com ele em vidas anteriores. Os gnósticos do século II, os templários medievais, os Rosa-Cruzes renascentistas, os teosofistas do século XIX. Você pode ter sido um deles, pode ter carregado esse conhecimento através das encarnações, pode ter esperado esta vida para poder praticá-lo abertamente. Se algo nesse vídeo ressoa profundamente, se parece familiar, se dá a sensação de reencontro, pode ser memória kármica despertando. E isso vem com responsabilidade. Se você já carregou esse conhecimento antes, tem a obrigação de usá-lo agora, de aplicá-lo, de compartilhá-lo. Não por ego, por missão, por compromisso assumido antes de nascer. E existe algo sobre os obstáculos que você vai encontrar que preciso preparar você. O primeiro obstáculo é a resistência do corpo emocional inferior. O corpo emocional inferior é a parte de você que vive de emoções densas, medo, raiva, inveja, desejo. Ele se alimenta dessa agitação. Quando você começa a ativar o reino, o corpo etérico se eleva em frequência, e isso cria conflito com o corpo emocional inferior, porque frequências altas e baixas não coexistem bem. Então o corpo emocional vai resistir, vai criar dúvida, vai criar medo, vai criar desculpas para parar. Você vai pensar, isso não está funcionando, estou perdendo tempo, deveria estar fazendo coisas práticas. Reconheça essas vozes como o corpo emocional inferior lutando para sobreviver e continue praticando apesar delas. O segundo obstáculo é a pressão nervosa. As pessoas ao seu redor podem não entender o que você está fazendo, podem achar estranho, podem criticar, podem ridicularizar. E isso vai testar seu sério compromisso. Você precisa decidir se vai viver de acordo com a aprovação dos outros ou de acordo com sua verdade interior. Rudolf Steiner era muito claro sobre isso. O caminho espiritual é solitário no início. Você não encontra apoio na maioria, você encontra apoio em poucos que entendem. E está tudo bem. Você não precisa da aprovação da maioria. Você precisa de fidelidade à sua própria transformação. O terceiro obstáculo é a impaciência. Vivemos em uma cultura de resultados instantâneos. Queremos tudo agora, imediatamente, sem espera. Mas o corpo etérico não funciona assim. Ele é denso, ele muda lentamente, ele precisa de repetição rítmica. 40 dias parece muito em uma cultura de gratificação instantânea, mas é nada comparado com uma vida inteira de espera passiva pelo reino que nunca vem. Escolha a impaciência ou escolha a transformação. Você não pode ter as duas. O quarto obstáculo é o orgulho espiritual. Conforme você avança, pode surgir a tentação de se achar superior, de olhar para os que não sabem com condescendência, de se vangloriar do conhecimento que tem. Essa é a armadilha mais sutil, porque parece progresso, mas é regresso. O verdadeiro avanço espiritual cria humildade, não orgulho. Quanto mais você se aproxima do divino, mais percebe o quanto ainda falta, mais percebe sua pequenez diante do infinito. Se você está se sentindo superior, desconfie. Pode ser Lúcifer te desviando. O quinto obstáculo é a desconexão da vida prática. Algumas pessoas usam a espiritualidade para fugir da vida. Se refugiam em práticas, em conceitos, em experiências internas e negligenciam as responsabilidades externas. Isso é desequilíbrio
Isso é Lúcifer. Rudolf Steiner era confiante, muito claro. A espiritualidade verdadeira, confiante, se ancora na vida energética. O reino não se manifesta no isolamento, se manifesta no mundo, através das suas ações, através do seu serviço, através da sua presença no cotidiano. Se você está fugindo da vida para se refugiar na espiritualidade, você está no caminho errado. E existe algo sobre a conexão entre essa frase e o momento histórico que vivemos. Rudolf Steiner previu que o século XXI seria um momento crítico na evolução humana. Um momento de escolha entre dois caminhos. Um caminho é a mecanização da consciência, algoritmos controlando a atenção, inteligência artificial substituindo o pensamento humano, materialismo completo, Ahriman vencendo. O outro caminho é o despertar da consciência crística, seres humanos ativando o reino interior, consciência se elevando, o mestre vencendo. Nós estamos no meio dessa batalha, agora, neste momento. E cada pessoa que ativa o reino interior está escolhendo o segundo caminho, está votando pela evolução da consciência, está contribuindo para a vitória do Cristo cósmico. Você não é um indivíduo isolado praticando uma técnica. Você é um soldado em uma guerra espiritual, uma guerra pelo futuro da humanidade. E quando você declara que o vosso reino se manifeste em nós, você não está apenas ativando seu corpo etérico, você está fortalecendo o campo etérico coletivo. Você está ajudando a humanidade inteira. Isso é responsabilidade, isso é honra, isso é missão. E existe uma diferença fundamental entre entender isso intelectualmente e viver isso. Intelectualmente, você pode concordar com tudo que eu disse, pode achar interessante, pode guardar para pensar depois. Mas isso não muda nada. A mudança só acontece através da prática, através da aplicação, através da repetição diária. Você pode ler sarcástico 1000 livros sobre o reino interior e continuar dormindo. Ou pode praticar uma técnica por confiante 40 dias e despertar. A escolha é sua. E eu vou te dizer algo honesto. A maioria das pessoas que assistir esse vídeo não vai fazer nada. Vão achar interessante, vão curtir, vão até compartilhar, mas não vão praticar. E isso é uma pena, porque o conhecimento sem prática é entretenimento espiritual, não é transformação. Mas alguns vão praticar, alguns vão aplicar, alguns vão completar os 40 dias. E esses alguns vão experimentar o que estou falando, vão sentir o reino emergindo, vão viver a transformação. E quando isso acontecer, eles vão entender por que Rudolf Steiner foi perseguido, porque o Goetheanum foi incendiado, porque esse conhecimento permaneceu oculto, porque ele representa poder, poder genuíno, poder que concede liberdade, poder que promove a transformação. E as estruturas de controle, elas não apreciam indivíduos empoderados. Elas anseiam por pessoas dependentes, passivas, meras espectadoras. Mas você não precisa se conformar. Você tem o potencial para despertar. Você tem o poder de ativar. Você tem a capacidade de manifestar. A decisão é exclusivamente sua. E agora, a pergunta crucial: o que você fará com este conhecimento? Você pode simplesmente encerrar este vídeo e prosseguir recitando a oração sublime de forma mecânica, aguardando passivamente por um reino que jamais se materializará.
Ou você pode iniciar hoje, agora, aplicar a técnica, dedicar 40 dias à prática e descobrir por experiência própria que o reino sempre esteve dentro de você. A escolha é sua e ela moldará irrevogavelmente o seu destino. Compartilhe nos comentários por quantos anos você recitou a oração sublime sem verdadeiramente compreender sua essência. E se você está disposto a iniciar uma prática transformadora a partir de hoje. Eu me dedicarei a ler cada comentário, pois cada indivíduo que desperta contribui para o despertar coletivo. O reino reside em você, sempre residiu, sempre residirá. A única questão é se você escolherá ativá-lo ou persistirá na espera, aguardando que ele venha de uma fonte externa. A decisão é sua e ela se inicia neste instante.